Pessoal, vamos lá então dar início à nossa aula 3. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a Lei 14.300, tá? Eu sei que é chato essa questão de lei, né? Eu também não gosto de lei, de ficar lendo lei, interpretando lei. Eu sei que isso não é muito legal, ainda mais nós que somos da área técnica, né? Não é muito legal ficar interpretando lei. Mas essa lei aqui, pessoal, a 14.300, para nós que trabalhamos com sistemas fotovoltaicos, é importante a gente ter um conhecimento mínimo da lei. Por quê? Principalmente por dois motivos principais, tá? O primeiro motivo é porque tem algumas regras lá dentro da Lei 14.300 que vai impactar no dimensionamento do sistema fotovoltaico e que eu devo estar atento a essas regras para poder fazer o dimensionamento do meu sistema fotovoltaico da maneira mais correta, tá? E o segundo ponto é que é importante eu ter um conhecimento mínimo da lei para saber conversar com o meu cliente. Porque se o meu cliente eles tem um conhecimento mínimo da lei, eles entendem ali alguma coisa da lei, e se ele te questionar e você não souber nada, pode ser que nesse momento você perca a sua venda. Por quê? Ele vai lá no concorrente e às vezes o seu concorrente sabe um pouco da lei, e aí ele vai acabar confiando mais no seu concorrente do que em você, tá? Mesmo você sendo tecnicamente melhor do que o seu concorrente, mas pelo fato do seu concorrente às vezes ter uma interpretação mínima da lei, ele vai acabar ganhando de você ali na venda, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui quais são os conhecimentos mínimos que eu acho interessante da gente ter para trabalhar aí com os sistemas fotovoltaicos, tá? Bom, e aí, quando a gente fala de Lei 14.300, a gente correlaciona diretamente com o nosso sistema fotovoltaico do tipo on-grid, que é o sistema, né, foco aqui do nosso curso. Por quê? Como a gente viu, o sistema on-grid é o sistema que a gente vai injetar o excedente da energia na rede da concessionária de energia, né? A gente viu isso na eh, nossa aula anterior, né, a gente viu o quê? Que o excedente de energia nosso, né, o excedente de energia que nós estamos gerando com o nosso sistema fotovoltaico, ele vai vir aqui e vai ser injetado na rede aqui da concessionária de energia. E a partir do momento que eu injeto energia na rede da concessionária, eu estou submetido às regras da Lei 14.300, tá? Por quê? Antes da Lei 14.300, antes de janeiro de 2022, que foi quando a Lei 14.300 surgiu, eu não tinha nenhuma regra relacionado à energia que eu injetava na rede da concessionária. A gente chamava de compensação de um para um. O que, que é isso? A cada 1 kW que eu injetava na rede da concessionária, eu conseguia recuperar esse 1 kW de volta. Compensação de um para um é isso, tá? Após a Lei 14.300, né, após a Lei 2022, isso mudou, tá? E aí deixou de ser uma compensação de um para um. A cada 1 kW que eu injeto na rede da concessionária, eu não consigo mais recuperar esse 1 kW. Eu vou conseguir recuperar uma parcela dele, tá? Vai gerar ali em torno de 0,8, 0,85, 0,9, dependendo ali da regra que eu caí e dependendo do local que eu estou. Não fique preocupado com essas regras que a gente vai entendê-las, tá? Mas o conhecimento principal que a gente precisa ter é isso, tá? Hoje eu não consigo mais compensar 100% ali da energia elétrica que eu injeto na rede da concessionária de energia, tá? E aí, a questão da Lei 14.300, né, é o seguinte, tem um lado positivo, porque hoje a gente tem uma lei que nos regulamenta essa questão do setor de geração distribuída para sistemas fotovoltaicos, né? Então, isso é um marco importante para nós, porque antes a gente não tinha nada que nos regulamentasse, nós não tínhamos nenhuma lei, né? E é importante nesse sentido que hoje a gente tem uma lei, porque quando você vai conversar com uma pessoa, com um cliente, e você fala ali que existe uma lei regulamentando o setor, né? Isso dá uma credibilidade, porque significa que o setor é reconhecido no nosso país, né? Isso é o ponto positivo da lei. O ponto negativo da lei, né, que deu muita discussão e que ainda dá muita discussão, é essa questão da compensação de energia, que hoje eu não consigo mais compensar 100% da energia que é injetada na rede da concessionária. Então, isso ficou.
negativamente, né, teve um peso negativo relacionado a esse ponto. Aí tem muita gente que chama isso da taxação do sol, né? Hoje a gente escuta muitas pessoas falando isso, né? Taxação do sol, e é basicamente por causa disso, que eu não consigo mais recuperar 100% ali da energia que eu injeto na rede da concessionária. Então, essa parcela que vai ficar lá para a concessionária é o que o pessoal está chamando ali de taxação do sol, tá? Então, tem um lado positivo e um lado negativo. Mas mesmo com a criação da Lei 14.300, mesmo tendo essa questão da taxação aí, né? Os sistemas fotovoltaicos ainda é viável, ainda é um investimento viável, tá? Ainda compensa se investir em sistemas fotovoltaicos. Até mesmo porque a gente vem vendo aí nos últimos anos que os sistemas fotovoltaicos eles têm ficado cada vez mais barato, né? Os módulos fotovoltaicos têm caído de preço. Tem alguns momentos que dá uma oscilada, isso é normal para qualquer produto, né? Mas os inversores têm ficado mais barato. De uma forma geral, os sistemas fotovoltaicos têm ficado mais baratos. Quando a gente compara os preços de hoje com o preço de 3, 5 anos atrás, é uma diferença gritante, tá? E aí isso acaba ajudando na viabilidade ali do meu sistema fotovoltaico. E aí tem gente que fala, com a criação da Lei 14.300 acabou a questão da geração distribuída de sistemas fotovoltaicos. Não acabou, tá, pessoal? Ainda é muito vantajoso instalar sistemas fotovoltaicos, é um investimento. A gente vai ver um pouco disso lá na aula de investimento. O payback, né, ou seja, o tempo de retorno ali para me poder conseguir recuperar o dinheiro que eu investi adquirindo ali o meu sistema fotovoltaico, é um payback expressivo, tá? Eu consigo recuperar isso em pouco tempo, a gente vai ver um pouco disso lá na aula que a gente vai falar sobre isso, tá? Mas aí o que acontece? Quando a gente fala da Lei 14.300 e para a gente poder entender como que funciona essa questão é, da compensação de energia, tá? A gente vai ter que entender um pouquinho de como que é a composição da nossa tarifa de energia, tá? Aquela tarifa de energia que a gente vê lá na nossa conta de luz, por exemplo, lá R$ 1 o quilowatt-hora, R$ 1,05, R$ 1,10, e essa tarifa ela varia de concessionária para concessionária, né? Tem concessionárias que é mais caro, tem concessionárias que é mais barato e tal. Mas fica ali entre R$ 1,05, R$ 1,10, tá? Fica mais ou menos nesse valor. O importante é essa tarifa cheia, né, que nós chamamos de tarifa cheia, que é a tarifa de energia, ela é subdividida em duas grandes componentes tarifárias, a TE e a TURG, tá? E o que que é a TE? A TE, ela está mais relacionada, essa tarifa de energia, ela está mais relacionada com os custos que eu tenho com a geração dessa energia. Por quê? A energia que chega lá na minha casa, ela tem que ser gerada em algum lugar, né, em algum local. Vamos pensar lá numa hidrelétrica ou uma termoelétrica. A energia está sendo gerada lá. E aí, para poder manter essa termoelétrica funcionando, essa hidrelétrica funcionando, ou uma usina nuclear, eu tenho ali um custo de manutenção, um custo de operação, tá? Então, essa TE é para poder custear esse custo de operação e manutenção lá das minhas usinas, das minhas grandes centrais geradoras. Então, daquele R$ 1 ali, uma parcela disso, que a gente chama de TE, né, alguns centavos daquilo ali, desse R$ 1, por exemplo, nessa tarifa de energia for R$ 1, vai ser para poder custear esse custo de operação e manutenção das centrais geradoras, tá? E uma outra parcela que é a TURG, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. TURG significa isso, tá? Tarifa do uso do sistema de distribuição. Essa parcela aqui da tarifa de energia é para poder custear os custos de operação e manutenção que eu tenho com as linhas de transmissão e distribuição. Por quê? A energia é gerada lá nas centrais geradoras, só que eu tenho que transmitir essa energia até os grandes centros urbanos, as grandes cidades, e depois eu tenho que distribuir essa energia ali nas casas, nos comércios, nas empresas, tá? Então a gente tem essa parcela da tarifa, que é a TURG, que é para poder custear esses custos de operação e manutenção, basicamente com a transmissão e a distribuição de energia, tá? E aí, a TURG, ela é dividida em outras subcomponentes tarifárias, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui de cada componente tarifária dessa, porque não é o foco aqui do nosso curso, tá? Mas, basicamente, a mais importante para nós aqui que vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos é o fio B, tá? E esse fio B,
esse nome FIUB ficou muito conhecido, né, depois da criação da Lei 14.300. Por quê? A taxação que nós falamos, taxação do sol, ela está diretamente relacionada com essa parcela aqui do FIUB, tá? Então daqui para frente agora a gente vai falar muito de FIUB, tá? E aí o que que é o FIUB dentro da TURG aqui? O FIUB vai ser uma parcela ali da minha tarifa de energia para poder custear os custos de operação e manutenção das linhas de distribuição, tá? Porque as linhas de distribuição, o sistema de distribuição da concessionária de energia ali, porque quem administra essas linhas de distribuição dentro dos centros urbanos são as concessionárias de energia. E aí, isso logicamente tem um custo de operação e manutenção. Então, essa parcela aqui do FIUB, que em média no Brasil, é de 28% para poder custear os custos de operação e manutenção das linhas de distribuição. Então vamos pensar o seguinte: uma tarifa de energia, tarifa cheia aqui, ó, tarifa de energia, que custa R$ 1 o quilowatt-hora. Pegar um exemplo aqui de uma tarifa que custa R$ 1. Estou colocando R$ 1 para poder ficar mais fácil os cálculos aqui, tá? 28% disso, ou seja, 28 centavos desse R$ 1 é para poder pagar a concessionária de energia para ela conseguir custear os custos com operação e manutenção das linhas de distribuição. Então, para cada R$ 1 que eu pago do quilowatt-hora, 28 centavos vai lá para a concessionária de energia, tá? E aí, quando a gente fala da compensação de energia elétrica, a gente vai deixar de compensar uma parcela desses 28% aqui. E o quanto que a gente vai deixar de compensar está escrito lá na Lei 14.300. Calma, não se preocupe, a gente vai fazer exemplos para poder ficar mais claro, tá? Mas, basicamente, o que é importante a gente entender aqui, tá? Que a tarifa de energia ela é dividida em componentes tarifárias, duas grandes componentes, que é a TE e a TURG. E a TURG é para poder custear o custo de manutenção e operação das linhas de transmissão e distribuição. E aí dentro da TURG a gente tem o FIUB, o nome é FIUB, o nome técnico, que é para poder custear os custos de operação e manutenção das linhas de distribuição. A gente tem o FIUA também, tá? Só por termo de curiosidade, e o FIUA é para poder custear os custos de operação e manutenção das linhas de transmissão, tá? E o fio B das linhas de distribuição, tá? E o fio B, ele corresponde, em média, 28% dos custos ali da minha tarifa de energia cheia, tá? Então, a gente vai fazer exemplos para isso ficar mais claro, tá? Aí o que acontece? Lá dentro da lei 14.300, tá? No artigo 27 dela, que esse é o artigo mais importante para nós, dentro da lei 14.300, tá, pessoal? Artigo 27 aqui, ó. Artigo 27, dentro da lei 14.300, é o artigo mais importante para nós. Esse é o artigo que a gente vai precisar dominar ele, tá? O que ele fala? Ele me fala como que vai ser feito a cobrança do fio B para a energia que eu vou compensar da rede, para aquela energia que eu injetei na rede, ela virou crédito de energia, e quando eu for compensar ela, eu não vou conseguir compensar mais 100%. Eu não vou conseguir compensar para cada quilowatt que eu injetei, eu não consigo compensar esse 1 quilowatt de volta, tá? E aí, vai ser feita uma cobrança em cima do fio B, vai ser cobrado uma porcentagem daquele fio B que a gente acabou de ver no último slide. E essa cobrança ela vai ser feita de forma progressiva ano a ano, tá? E aí nesse artigo 27 da Lei 14.300, ele me fala como que essa cobrança vai ser feita ano a ano, tá? Então lá no ano de 2023 foi quando começou a ser cobrado, iniciou a cobrança de uma parcela desse fio B, era de 15%. Então eu não conseguia compensar 15% dos 28% lá da fatura de energia. Calma que a gente vai fazer exemplo. No em 2024, 30%. Em 2025 vai ser de 45%. Em 2026, que é o ano atual que nós estamos, é de 60%. Então hoje nós estamos 60%. Em 2027,
75%. E quando chegar em 2028, vai ser de 90%, tá? E aí tem essa tabelinha aqui, ó, com os respectivos valores, e é isso que está sendo falado aqui no artigo 27 da Lei 14.300, tá? Ou seja, é o artigo mais importante para nós dentro da Lei 14.300. Tem vários outros artigos lá dentro da lei, logicamente, mas para nós que vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos, o mais importante para nós é esse artigo 27. São essas cobranças aqui, ó, que a cada ano vai aumentar um pouquinho, é que a gente deve entender. E aí a gente vai precisar disso aqui para estar fazendo um dimensionamento, para poder calcular o número de placas, o número de módulos fotovoltaicos que eu vou precisar instalar lá, para poder suprir o consumo lá do meu cliente, do consumidor que vai estar adquirindo o sistema fotovoltaico comigo, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, vamos ver um exemplo para isso poder ficar bem claro aqui para todos. Um consumidor, olha só, um consumidor ele teve um excedente de energia de 100 kWh no ano de 2024. Aqui está no ano de 2024. Por que o ano é importante para nós? Porque no ano de 2024, a cobrança aqui, ó, conforme o artigo 27 da lei, é de 30%, tá? Então vamos ver como que isso vai impactar a gente. Então, 100 kW no ano de 2024, que foi injetado na rede de distribuição da concessionária e convertido em créditos de energia. Quando essa energia for compensada, será cobrada uma parcela de 30%. Por que 30%? Porque é o ano de 2024. E no artigo 27 da lei fala que no ano de 2024 vai ser 30%. Se fosse no ano de 2026, 60%. Se fosse 2027, 75%. 2028, 90%. Tá? Na tarifa referente ao fio B. Tá? Então, essas porcentagens aqui que vai progredindo ano a ano, ela incide somente sobre o fio B, que a gente acabou de ver, que é uma parcela aqui da TURG. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. Portanto, o cliente conseguirá compensar 91,6 kW dos 100 kW que foi injetado na rede. Calma que a gente já vai entender como que nós chegamos aqui nesses 91,6. Então percebo que dos 100 kW que ele injetou na rede, ele vai compensar 91,6. Os outros, né, o que sobrou aqui, a diferença, vai ficar para a concessionária de energia, tá? E aí, como que é feito esse cálculo, então? Então, vamos lá. A gente vai pegar o 100, que é o que a gente injetou, e vai tirar uma porcentagem, conforme o ano que eu estou, dos 28% ali, que é a tarifa do fio B, tá? Então, vai ser menos 30 de 28%. Quanto que é 30% de 28%? É 8,4%. Então, eu faço 100 menos 8,4%, que vai dar 91,6 kWh. Se fosse no ano de 2026, ao invés de eu pegar esse 30%, eu iria pegar 60%, 60% de 28%. E aí, logicamente, que esse valor aqui, ó, 8,4, ele vai subir um pouquinho, e aí essa taxação ela vai ficar um pouco mais cara. Até quando chegar aqui em 2028, que vai ser 90%, e vai ficar um pouco mais caro ainda, tá? Então essa aqui é a grande questão, tá, pessoal? Mas não se preocupem, por quê? Na planilha que eu vou passar para vocês, do dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, ela já leva em consideração essas taxações que vão ocorrer ao longo dos anos, tá? Ela já vai levar isso em consideração. E aí lá, na hora que a gente calcular utilizando a planilha, ela já vai trazer para mim o número de placas que eu vou precisar colocar no meu sistema fotovoltaico, já levando em consideração essas compensações que serão feitas em função do artigo 27 aqui da Lei 14.300, tá? Aqui tem um outro exemplo aqui embaixo. Ó. Aqui, ó, caso o mesmo exemplo aconteça no ano de 2028, ficará da seguinte forma. Então, vai ser os 100 kW que eu injetei na rede, só que em 2028 vai ser cobrado 90%. 90% de 28%, que é a parcela correspondente, né, a parcela média correspondente ao fio B. Então, nesse caso aqui, ó, fica 100 menos 25,2. Então, nesse caso aqui agora, eu vou conseguir compensar 74,8 da energia que eu injetei. Dos 100 kW que eu injetei, eu vou conseguir compensar 74,8. O restante vai ficar para a concessionária de energia, tá? Um outro ponto que é importante, tá, pessoal, é que esse 28% que está aqui, ó,
Isso é uma média do Brasil. Então, pegando ali todas as concessionárias de energia e fazendo uma média, o fio B corresponde em média 28%. E aí, tem locais que vai ser um pouco mais caro esse fio B e tem locais que vai ser um pouco mais barato. Se ele for um pouco mais barato, é melhor, né? Porque aí eu deixo de pagar ali, fico pago mais barato ali em relação a essa questão da taxação do sol. E aí a gente vai ver nas próximas aulas como que a gente faz para poder consultar quanto que é de fato o valor do fio B para o local onde eu vou instalar o sistema fotovoltaico. Tem uma forma da gente consultar isso, tá? E aí a gente vai lá, vai fazer essa consulta, vai pegar essa porcentagem do fio B, tá? E aí vai vir aqui no artigo 27 da lei, ver ali o ano que eu estou, qual que é a cobrança relativa àquele ano relacionado ao fio B, e vai colocar isso lá na planilhinha lá que eu vou passar para vocês, e já vai trazer qual que é ali o número de placas que eu vou precisar no meu sistema fotovoltaico, tá? Então é importante ter um certo conhecimento sobre isso, tá? Até mesmo para você conseguir explicar minimamente ali para o seu cliente como que funciona essa questão ali do que eles estão chamando de taxação do sol. É importante você deixar isso claro lá para o seu cliente, tá? Mas basicamente é isso, tá? Tá sendo cobrado ali uma porcentagem desse fio B. Essa cobrança, ela é conforme está lá no artigo 27, e ela vai progredindo ano a ano, tá? E aí você tem que verificar ali qual o ano que você está para você poder aplicar essa porcentagem em relação a essa parcela aqui do fio B, tá? Então vejo vocês aí na próxima aula.